Aquele acesso à conta é somente usuários que têm conta no banco que podem acessar. Isso seria um exemplo também de uma extranet. Então a extranet nada mais é do que isso, é acessar a intra, só que de fora da empresa. Aí muita gente me pergunta, professor, mas como é que é feito esse acesso? É via internet? Sim, a grande maioria dos acessos à extranet é via internet. Mas então, professor, a internet, por ser pública, não poderia correr um risco de alguém roubar os dados desse acesso? Por exemplo, você está tirando um relatório lá da sua casa, da empresa. O concorrente entra na internet e furta esse relatório. E aí? Realmente existe esse risco? Existe. Porque você está usando a rede pública para tráfego de dados da sua empresa. Só que geralmente as empresas que têm extranet, elas têm um sistema conhecido como VPN. Nós conhecemos como rede privada virtual. A VPN nada mais é do que criar um tunelamento virtual e criptografado da sua casa à empresa. Então os dados que vão de um lugar para outro, eles viajam num túnel virtual e de uma maneira criptografada, ou seja, os dados são embaralhados. Então se alguém interceptar esses dados, não consegue ter acesso. Então geralmente essas empresas que trabalham com extranet, elas criam um sistema chamado VPN, que é uma rede privada virtual. Ok? Isso que dá aí a segurança, a acesso externo à empresa. Vamos às questões. Dom Sintra, no tocante às extranets, são exemplos de suas aplicações os abaixo relacionados, exceto, então é a típica questão que ele quer a alternativa errada, ou seja, aquela que não se aplica a exemplo de extranet. Então vamos lá aos exemplos. Letra A. Permitir acesso remoto à intranet empresarial para uso de vendedores com conexão remota. Letra B. Dar igualdade de condições para que duas ou mais empresas compartilhem informações de forma controlada. Letra C. Separar duas intranets, servindo como ponto de acesso para a seleção a essas redes intranets, pelo pessoal interno da corporação. Letra D. Viabilizar aplicações inovadoras de B2B, business to business. E letra E. Melhorar as comunicações ao longo da cadeia de suprimentos. Bem, então vamos analisar item a item. Permitir acesso remoto à intranet empresarial para o uso de vendedores. Concorda? Que o vendedor está lá no supermercado, ele faz o pedido pelo aquele computadorzinho chamado Palm Top, ou através de um tablet, fez o pedido já cai aonde? Não cai lá na empresa, no servidor da empresa, e isso é um exemplo de extranet. Ele está acessando um sistema da empresa remotamente, à distância. Então a letra A encaixa em conceito de extranet. Letra B, dá igualdade de condições para que duas ou mais empresas compartilhem informações de forma controlada. Temos aí o exemplo das filiais. Eu tenho uma filial em Brasília e uma filial em Belo Horizonte. Então eu não posso comunicar uma empresa com outra de forma controlada, até usando a VPN, que eu dei o exemplo agora. Então isso encaixa na extranet. E letra C é a esquisita, né? Separar duas intranets, servindo como ponto de acesso para a seleção a essas redes intranets pelo pessoal interno da corporação? Não. Se você fosse separar, você teria que dar acesso ao pessoal externo à corporação, não ao pessoal interno. Então a letra C não tem como encaixar em conceito de extranet. Já está muito estranha essa separação e ele usou a palavra interno. Olha a letra D como é que é bonita. Viabilizar aplicações inovadoras de B2B. Lembra do conceito anterior? Business to business. Uma empresa entrando no site da outra e fazendo uma compra, por exemplo. Nós já estudamos isso. E letra E, melhorar as comunicações ao longo da cadeia de suprimentos. Exemplo, o IBGE. Não melhorou a cadeia de suprimentos do IBGE, as comunicações? O censo era feito
em prancheta, papel. Hoje é feito via computador. O cara leva um computador na sua casa, você responde o questionário, pronto. O censo gasta 4 meses para ficar pronto. Antigamente gastavam-se 2 anos. Então, melhorou a comunicação ao longo da cadeia de suprimentos. Então, a letra E encaixa como conceito de extranet. E uma próxima aqui do CESP, onde ele fala das duas redes, né? Intranet e extranet. São redes de computadores em que se utiliza a tecnologia da internet para o fornecimento de serviços. Certinho. Que tecnologia é essa? Adivinha? TCP/IP. Quando ele fala tecnologia, leia-se os protocolos. Então utilizam os mesmos protocolos da internet para o fornecimento de serviço. Porque muita gente confunde o seguinte, ele está querendo dizer que intranet e extranet tem que ter internet para funcionar. Não, ele não está dizendo isso. Porque para eu ter uma intranet, eu não sou obrigado a ter uma internet. Porque se eu tenho uma rede local dentro da minha empresa, a internet é opcional. Aí a pessoa, caso diz, mas eu não sou obrigado a ter internet na intra, então a questão estava errada. Não, não é isso. Ele está falando que usa a mesma tecnologia, ou seja, usa os mesmos protocolos e os programas. Então, a questão se torna correta. Próximo conceito que nós iremos estudar é o nome de domínio. Também um conceito muito abordado em concurso público. Vamos pegar a definição para explicar. É um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na internet. O nome de domínio foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços de computadores na internet. Sem ele, teríamos que memorizar uma sequência grande de números. Bem, o que ele está querendo dizer com isso? Nome de domínio nada mais é do que o endereço de um site. Exemplo, www.professorfabricio.com é um nome de domínio, é o meu domínio, que inclusive é algo que se torna particular. Então eu registrei o professorfabricio.com, ele é meu. Enquanto eu pagar o registro, nenhum outro professor Fabrício no mundo pode ter o domínio professorfabricio.com. Lógico, quando eu parar de pagar, aí tudo bem, ele vai se tornar disponível para outro professor. É o caso do seu telefone. Seu telefone, um exemplo, é 11 e um número. Nenhuma pessoa do prefixo 11 pode ter o mesmo número que você, a não ser que você pare de pagar aquela conta do telefone. Então o nome de domínio usa mais ou menos a mesma ideia. Ele é único. Agora, o que é engraçado, que nome de domínio não é bem um nome. Nome é o que nós digitamos para entrar no site. Porque na realidade o nome de domínio, ele é um número, que nós também conhecemos como IP. Lembra que eu citei o IP? Só que o IP que eu citei anteriormente era o conhecido como IP dinâmico. Era o número que é gerado para as máquinas poderem se comunicar na internet. No caso do IP de domínio, ele é um IP fixo, que não muda. Então, tanto faz você digitar www.alguma coisa, como digitar o IP daquele site. Você vai cair no site do mesmo jeito. Mas por que nós digitamos nomes? Porque é mais fácil. Já pensou eu tivesse que digitar um IP para cada site que eu fosse acessar? Poxa, qual que é o site do Facebook? Aí eu tinha que saber o IP dele. Qual que é o IP do site do Orkut? Ia ficar bem complicado. Então é muito mais fácil eu digitar um nome e ser associado depois a esse número. Esse número chama-se padrão IPv4, que já é um número que está ultrapassado. Que a quantidade de sites hoje é tão grande no mundo que aquela combinação de IP já está se esgotando. O que eles tiveram que fazer? Desenvolver um novo padrão de IP, conhecido como IPv6. Pode observar que é uma quantidade maior de combinações, trabalhando com o sistema hexadecimal. Então, para você gerar todas as combinações que esses números te oferecem, essas letras, vai gastar mais tempo. Então, os sistemas já estão migrando
para esse padrão de P. Muito comparado com as placas dos carros. Lembra, os carros tinham 2 letras, acabaram as combinações, foram para 3 letras. E de 3 letras, possivelmente daqui a uns anos, os carros irão utilizar 4 letras. É mais ou menos a mesma lógica. Aí muitos me perguntam, professor,